Bem-vindos a essa edição da Telesur Notícias em português. Eu sou a Fânia Rodrigues e a partir de agora nós vamos revisar juntos quais são as principais notícias da semana na América Latina e no mundo. Começamos! Essa semana a Venezuela sofreu um novo apagão nacional e nosso correspondente em Caracas, Leonel Retamal, nos conta os detalhes. Aconteceu um novo apagão no último 22 de julho na Venezuela, afetando milhares de pessoas em dezenas de estados do país. Foram afetados os serviços de transporte devido ao corte massivo de energia, mas também se ativou o plano de contingência para essa situação. Se ofereceu assistência de transporte público para que as pessoas pudessem se deslocar pela cidade. Autoridades também monitoraram a situação dos hospitais e ofereceram ajuda no abastecimento de água nos casos mais urgentes. O governo afirma que um novo ataque eletromagnético afetou o sistema de distribuição. Também na Venezuela começa hoje a 25ª edição do Fórum de São Paulo. O evento vai reunir cerca de 150 organizações e partidos políticos de esquerda da América Latina e do Caribe para construir uma agenda de lutas comum. Serão 4 dias de debate e um dos temas centrais será o bloqueio econômico aplicado contra a Venezuela pelos Estados Unidos. Enquanto isso acontece em Caracas, avançam os diálogos de paz entre o governo venezuelano e a oposição, que estão reunidos na ilha caribenha de Barbados. Desde o início de julho, representantes do governo de Nicolás Maduro e diversos setores da oposição venezuelana se reúnem em Barbados para buscar uma solução pacífica à crise política da Venezuela. As negociações são mediadas pelo governo da Noruega. Agora passamos ao Brasil, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do Supremo que suspendia a investigação do COAF. A decisão afeta diretamente a família Bolsonaro. E nosso repórter Inácio Lemos conta os detalhes desde São Paulo. Olá, Fânia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu à decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que tinha suspendido os inquéritos com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a pedido em benefício de Flávio Bolsonaro, senador e filho de Jair Bolsonaro. Desse jeito tem um passo para frente e um passo para trás no inquérito por corrupção contra a família do presidente brasileiro. Com essas informações, fechamos nossa conexão desde São Paulo. Hoje completam 6 meses da tragédia de Brumadinho, quase 300 vítimas, centenas de desaparecidos e uma investigação sem resposta. Nosso correspondente André Vieira está em Minas Gerais e nos conta como está a situação. 6 meses depois, muita lama onde antes funcionava a mina Córrego do Feijão da Vale. Embaixo dessa lama, famílias reivindicam que 24 de seus entes sejam encontrados. A gente foi afetado, parece que eles pisam na gente para ver se a gente desiste de brigar. Mas eu não vou desistir. Tem uma audiência dia 7 agora no juiz lá, trabalhista, né? Depois tem a civil também, que eles têm o dinheiro que eles me pagar não vai me voltar o que eu era antes. Não vai voltar não. Mas meus amigos que eu perdi lá, é amigo que vinha em casa direto só. Esta quinta-feira, familiares, movimentos sociais e moradores de Brumadinho realizaram um ato na cidade para lembrar a tragédia. É o que a gente tem, é a importância das famílias que estão aqui, o apoio que recebe a gente, entendeu? Porque sozinho ninguém tá, né? Mas nada que ia acontecer e nada que a Vale fazer vai trazer a vida de volta. E principalmente a vida da gente. Essas famílias que transformam o luto em luta prometem permanecer nas ruas para exigir justiça para seus entes perdidos, mas também para que crimes como o praticado em Brumadinho não se repitam. André Vieira e Sebastião Soto para o Telesur Notícias em português. O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, renunciou ao cargo na noite de ontem depois de 2 semanas de intensos protestos. Rosselló informou na noite de ontem que deixará o cargo depois de 2 de agosto e sua sucessora será sua secretária de Justiça, Wanda Vázquez. A decisão foi uma resposta a 2 semanas de protestos que exigiam a renúncia, depois que foram divulgadas mensagens de celular em que o governador
opositor ofendia vítimas do furacão Maria de 2017, além de citar membros da oposição com palavras de caráter misógino, racista e homofóbico. Esta semana iniciou o período de campanha eleitoral na Bolívia. No dia 20 de outubro serão eleitos o presidente e seu vice, além de senadores e deputados. 9 chapas se inscreveram para disputar cerca de 350 cargos do Executivo e do Legislativo Nacional Boliviano. Esse ano o país teve um recorde de inscritos, com mais de 1 milhão de eleitores registrados. E segundo as últimas pesquisas, o atual presidente Evo Morales e seu vice Álvaro Garcia Linheira são favoritos, com 37% das intenções de voto. No Chile, os professores decretaram o fim de quase 2 meses de greve geral e nossa correspondente Paola Drachni nos oferece um resumo sobre essa jornada dos profissionais da educação. Logo de 7 semanas de greve, os professores convocaram uma grande votação nacional e popular para que as bases do magistério decidissem se a greve por tempo indeterminado iria continuar ou se a diretoria do sindicato estaria encarregada de negociar com o Ministério da Educação essa ampla lista de reivindicações, que inclui não só o aumento salarial, mas também o pagamento da chamada dívida histórica. Finalmente, foi a base dos professores que decidiu nessa votação que a greve termina. E que vai ser a direção do sindicato que buscará formas alternativas de mobilização. E não descartaram as vias administrativas e judiciais. No Oriente Médio, o exército de Israel continua fazendo demolições forçadas em casas de palestinos em Jerusalém. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que deseja construir assentamentos israelenses no lugar. Centenas de palestinos são expulsos de suas casas, que logo em seguida são destruídas. Até o momento, cerca de 16 edifícios já foram demolidos e no lugar o governo de Israel quer construir assentamentos para judeus. A medida é considerada ilegal, já que essa é uma região de domínio palestino. As Nações Unidas e a União Europeia condenaram as demolições e pedem que o Estado de Israel pare imediatamente com a violência contra o povo palestino. Se intensificaram as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Recentemente, a Guarda Iraniana prendeu 17 espiões da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Segundo o Ministério da Inteligência, as 17 pessoas estavam infiltradas em setores estratégicos, como a economia, infraestrutura, centros nucleares e, inclusive, as Forças Armadas. Segundo as autoridades, todos os cidadãos iranianos serão julgados. Durante o encontro do Movimento de Países Não Alinhados, que aconteceu na Venezuela na semana passada, o ministro de Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de provocar mais tensão na região. Vamos escutar. O governo estadunidense está acabando com O governo estadunidense está acabando com o acordo nuclear iraniano, apesar do investimento que todos fizeram para que ele fosse realidade. E nesse processo, violaram não somente as resoluções pertinentes ao Conselho de Segurança da ONU, mas também, ironicamente, sancionaram aqueles que estão tratando de cumprir com essas resoluções. A intervenção grosseira dos Estados Unidos sobre os assuntos internos da Venezuela, incluindo o apoio a um golpe de Estado em abril, deixa um exemplo claro da ação maldosa dos Estados Unidos no mundo. É um novo exemplo da malévola ação dos Estados Unidos no mundo. E nesse 25 de julho comemora o Dia da Mulher Negra Caribenha e Latino-Americana. Para marcar esse dia de luta, vamos finalizar nossa edição com um vídeo da vereadora Marielle Franco. Que a gente pautou com um debate de gênero, com um debate da favela e com um debate da negritude. Então, políticas públicas que atendam a esse perfil de uma bandeira que é mais ampla e que precisa estar atenta aí ao conjunto da cidade para reduzir a desigualdade. Porque, no geral, mulheres negras, por exemplo, são as que mais sofrem violência, ou no parto, ou sexual. Então, o debate sobre a favela e as políticas públicas alternativas para a favela é fundamental. E nós chegamos ao final dessa edição da Telesur Notícias em Português. Lembre-se que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso grupo de WhatsApp. Mande observações, críticas e também informações, porque isso nos ajuda a construir as próximas edições. Obrigada por acompanhar-nos e até a próxima.